Boa noite, estamos aqui para mais uma live hoje. Vamos receber o nosso querido Sandro Leite, com o tema O Corpo e Suas Expressões, Dor, Sofrimento e Arte. Vamos esperar mais um minuto, eu já solicitei a presença dele, ele já está entrando. Boa noite a todos vocês, estou olhando aqui, bastante gente, ótimo. Então, vamos lá, Sandro, apareça. Não vamos passar um mico, né? Vamos lá. Como vocês sabem, até antes de começar, já dá uns avisos. Semana que vem nós vamos ter o nosso fórum, não vamos esquecer, marquem nas suas agendas. E lá está o Sandro. Sandro, você está com a testa só com os óculos, afasta um pouco mais, vê se você consegue para aparecer teu rosto todo. Um pouco mais, Sandro, um pouco mais. Melhorou um pouquinho? Mas um pouco mais alto. Se você conseguisse pôr o celular mais alto, você consegue? É. Então, Ou eu mais faço baixo. gentil. É, Vou tentar, peraí. isso. Assim não fica aparecendo só os seus olhos. Sim, peraí. Temos bastante tempo. Cris entrou, oi Cris. Já vi que a Maria entrou também. Então, lembrando que na sexta-feira que vem, nós temos um pré-fórum, que são alunos formandos, que estão completando seus estágios e que vão apresentar seus trabalhos. Eu acho que para quem está na arte-terapia, é muito gostoso ouvir esses trabalhos, perceber o quanto esses alunos estão engajados, né? É uma forma da gente também avaliar como está sendo a nossa formação. E daí, no sábado, começamos o fórum propriamente dito. Assim tá ótimo, Sandro, melhorou bem, tá? O equilíbrio aqui, né? Não pode respirar aqui. É, respira Melhorou? baixinho. Melhorou um pouco, tá meia testa, mas tá assim tá ótimo. Pouquinho mais para cima você. Vamos ver. Aí, pronto, enquadrou. É, tá bom. Vamos lá, Sandro. Então, eu tive o prazer de ser convocada para estar aqui com o Sandro, um grande amigo, que admiro muito. Eu sou a Deolinda, arteterapeuta, mestre em gerontologia social, e que desenvolvo ao longo do meu trabalho e da minha experiência um trabalho muito forte com o corpo. Então, achei providencial esse nosso encontro, acho que você vai nos ensinar bastante. E o Sandro é arteterapeuta, membro do conselho editorial da revista eletrônica da TESP, da qual eu também faço parte, doutor em psicologia clínica e membro honorário da UBAT. Aliás, uma bela de uma tese que eu tive o prazer e quase uma honra estar presente e ter aquela coisa maravilhosa que você nos expôs. Então, hoje o Sandro vai falar do corpo e suas expressões, dor, sofrimento e arte. Então, Sandro, a palavra é toda sua, traga-nos toda essa beleza, esse teu saber, que eu tenho certeza que vai engrandecer muito nosso saber, tá bom? Bem-vindo. Vamos lá. Obrigado, Deolinda. Eu trouxe aqui algumas ideias, mas eu gostaria que fosse mais uma conversa mesmo, né? E que acho que fica mais interessante. Depois o público faz pergunta, também a gente vai conversando, né? Você está me ouvindo bem? Tô ótima. Tá bom. Aliás, eu tenho cachorros, né? E meus cachorros, eles acabaram de latir. Será que eu ponho fone de ouvido? Estou achando mais seguro. Mas vai falando, Vamos lá.
Você sumiu de novo, acho que a tua... Eu estou com o fone e vê se você consegue subir, porque eu só estou vendo o topo da tua cabeça. Está me vendo bem? Muito bem, tá ótimo. Então tá bom. Você também está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Todos? Tá ótimo. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, um pouquinho da ideia dessa fala veio em função de uma das últimas lives da TESP. Subir, Sandro. Só estamos vendo, só ouvindo a sua voz, os teus quadros maravilhosos aí atrás. Eu tenho vontade de sair da tela para você ficar inteiro aqui. Me avisa quando estiver no ponto. Não tá. Tá me vendo bem? Tá ótimo, tá ótimo. Muito bom. Vamos lá. Então, um pouco dessa fala vem de uma das últimas lives da TESP, foi com a aluna, com a Bona, né, que faz um trabalho com radiografias, com as pacientes delas no processo terapêutico, né? A Bona foi minha aluna, né? Eu fiquei encantado de ver o trabalho dela e comentei de uma artista que é Nazaré Pacheco, que é uma artista paulistana, que tem um trabalho muito referencial no trato com o corpo, né? E daí deriva muitas discussões. Né? E um pouco, então, dessa fala é tratar um pouco dessa artista, não só dela, né? Mas, assim, como pressuposto para outras questões importantes, especialmente na arte-terapia, né? Eu trabalho com jovens, enfim, eu acompanho também estagiários que trabalham com jovens adultos, né? Que vão muito, tem uma demanda muito corporal, né? Então, quanto que essa demanda corporal, ela na verdade, aliás, uma das grandes discussões que se coloca é que os jovens de hoje, de uma certa forma, eles ficam um pouco privados, né, dos rituais de passagem. Assim, olhando historicamente, esses rituais sempre existiram, existem ainda, né? Menos nas culturas urbanas, diria assim, de uma forma como era feita antigamente, vamos dizer assim, né? E o quanto que essa privação desses rituais ele vai provocar também algumas reverberações porque todo ritual é de passagem, né? Então o jovem que está ali na passagem, a gente vai colocar para uma fase mais adulta, mais madura, né? Ou quando vai da puberdade para a adolescência, ele é testado e muitos rituais, de fato, são dolorosos, precisam ser dolorosos. Por quê? Porque aquilo precisa marcar na pele, né? Porque se é uma experiência muito tênue, muito suave, não deixa marca, não deixa cicatriz, né? Então, lembrando aqui de um dos rituais indígenas, é quando o púbere, né? Ele coloca o braço até o antebraço, até a altura do cotovelo, pelo menos, num formigueiro, né? E ele tem que permanecer lá durante um tempinho, que é para ver se ele suporta aquela dor. Porque se ele sucumbe, ele não está pronto para fazer o ritual. Então, ele permanece infantil. Então, o quanto que até na própria, né, identificando esses pacientes na arte-terapia, a gente identifica o quanto que a posição do corpo, né, tem um papel privilegiado e muitas vezes não se dá vazão, né? Até porque, tradicionalmente, para nós, a arte-terapia, ela vai, de fato, privilegiar mais as artes visuais e muitas vezes as artes performáticas, né, corporais, elas acabam ficando para um segundo plano, né? E aí depende muito lá do terapeuta se ele tem essa envergadura para poder lidar com essas demandas, né? Então, em função disso, né, eu trabalho com dois autores, que são Arthur Danto, que é um crítico de arte, e também a Elaine Scarry, que é uma ensaísta, os dois são norte-americanos, né? Eu escrevi um texto, praticamente um artigo, né? Ele ficou um pouquinho engavetado, e até um pouco dessa fala me inspirou de novo a retomar aquele texto para uma publicação, né? Porque ele vai falar exatamente desse processo do corpo, dessa artista que é a Nazaré Pacheco,
e o quanto que eu vejo ali um processo, eu diria que até de individuação, né? Então, é muito exemplar o trabalho dela, de onde que ela partiu, por onde que ela passou, até a última fase, né? Que já faz uns 4, 5 anos que eu vi, e fiquei muito encantado onde que ela chegou, né? Da Elaine Scarry, assim como nós fizemos na última live, eu também depois vou compilar lá uma referência e posto lá no... Aliás, a Cláudia Tosi posta para nós. E super funcionou, tá? Lá no Instagram da TESP, tá? Uma das questões que a Elaine Scarry, ela vai falar sobre dor. Então, ela tem um livro que vai falar sobre a dor, né? Então, ela diz o seguinte, coletei aqui umas citações. É sobre a dor, a tua voz saiu muito baixa. Ela vai falar sobre a dor? Vai falar sobre a dor, isso. Tá, fala né? um pouquinho mais. Ela tem um livro chamado O Corpo em Dor. Né? É um corpo que sofre. Tá? Nós poderíamos, quando se fala em dor na arte, por exemplo, acho que o primeiro exemplo que vem para nós é o da Frida Kahlo. Né? E, de fato, é um percurso, né? E é fatídico, né? Ela ser atravessada por uma barra de ferro, muito jovem ainda, e o quanto que ela fez daquilo, né? Daquele processo de mobilidade, recurso para poder se superar, né? Superar suas deficiências para poder vingar como artista. Né? Entendo que ela, apesar de tudo, da beleza da obra que ela traz, ela sofreu a vida inteira. E talvez não tenha dado esse salto, né? Eu diria qualitativo, que a Nazaré deu. Né? Então, a Nazaré nasceu em 61, ela é paulistana, está inativa, enfim. Então, até um pouco desse trabalho, desse artigo, de fato, fazer um pouco desse paralelo, né? De quanto que você vê na trajetória do artista, como que ele lida com o sofrimento e que forma que ele dá para isso, né? Por isso que eu revisito lá a Elaine Scarry, e ela vai falar que a dor é algo assim inobjetável, né? Então, assim, como que eu posso falar sobre dor? Então, muitas vezes as palavras de fato não chegam, não conseguem, né, expressar assim verbalmente através da escrita o que é a dor. Né? Eu sinto a dor, você sente sua dor. Que parâmetros nós temos para poder comparar? Né? Eu posso ter uma dor episódica, né? Eu posso ter uma dor crônica. Né? Tanto é que uma das passagens que ela coloca aqui, que eu acho que é uma das mais interessantes, né? Ela diz o seguinte: a supressão da dor é a presença do mundo. Né? E do contrário, a presença da dor é a supressão do mundo. Né? Assim, assim, quando eu tenho dor, o mundo desaparece. Né? E quando eu não tenho dor, o mundo ele emerge. Né? Então, para quem tem dor crônica, deve entender o que eu estou falando. Tanto é que muitas terapias, especialmente as expressivas, né, elas vão trabalhar com dor crônica. Na verdade, o objetivo não é eliminar a dor, né, porque isso está instalado, é um quadro, né, já instalado. Mas é o quanto que num período curto de tempo, ou mais longo, você mudou o foco. Né, como se eu esquecesse da dor. Então, se eu tenho dor 24 horas por dia, e durante 1 hora eu não sinto dor, ou seja, eu sinto, mas não foco nela, já é um grande bem-estar. Né? Então, tem muitos trabalhos que vão tratar desse processo. E quando eu entro, de fato, no processo criativo, né, muitos autores já falam disso. Nós entramos num estado de indiferenciação, né? Ou seja, é a fusão do sujeito e do objeto. É fácil perceber isso, por exemplo, na brincadeira das crianças. Né? As crianças, especialmente as menores, elas entram numa sintonia com o lúdico, com a brincadeira, e que se você fica perto e chama o nome, ela não te escuta. Né? Óbvio que ela não te escuta, ela está imersa na experiência. O mundo em volta pode estar acabando, mas ela não percebe. Né?
E não é porque ela é desatenta, né? Porque ela está imersa no processo. Então, nós sabemos dessa experiência primária, mas nós vamos nos esquecendo por quê? Porque o mundo nos chama para a experiência, né? Aliás, sem essa experiência com o mundo não tem individuação, né? Que é uma das críticas que o Jung fazia para os tibetanos ou para quem, né? Ele fala, tudo bem você chegar no topo do Everest, ok, né? Conquista, maravilha. Mas, assim, lá você fica protegido, né? Quase que fica num espaço hermético, né? E não tem contato com as pessoas. Quer dizer, a individuação acontece aqui, né? No chão, no contato com as pessoas, né? Então, lembrei dessa experiência porque fala um pouquinho desse processo, de quanto que também esses recursos eles ajudam a mudar o foco da dor. Deixa eu falar uma coisa, não sei se em função da minha idade, que já está avançada, fala um pouquinho mais alto, porque de vez em quando está dando uma entrecortada. Então, vê se você eu vou tentar aproximar aqui um tom acima, tá bom? Tá bom, vamos lá. Então, a Elaine Scarry, ela tem esse livro sobre a dor, né? E ela vai trazer um pouco dessas reflexões. E uma das coisas que ela coloca também, né, é que, de fato, verbalizar a dor é um processo difícil. E quanto que a dor, na verdade, resiste à linguagem, né? É como se, de fato, houvesse uma dificuldade muito grande de descrever a dor, né? Mas ela fala, isso é possível, né? E uma das possibilidades é quando esse processo ele vira um objeto, e aí que ela vai colocar o papel da arte, né? Então, tem uma artista inglesa, já falecida, que é Joe Spence, e ela teve câncer, né? E ela faz um trabalho autobiográfico, quer dizer, na verdade, todo o trabalho é autobiográfico, certo? E ela, diante do câncer, né, ela começa a se fotografar, né? Tanto é que ela vai desenvolver um trabalho terapêutico através da fotografia, né? E, na verdade, através do registro fotográfico, ela vai registrando, assim, passo a passo do processo dela, né? Era um câncer bastante severo, então ela vai se mostrar de forma nua e crua, né? Ela não coloca lá iluminação especial, não faz um fundo, não tem maquiagem, nada, né? Ela está de lençol, de camisola, ela está com a marca de uma cirurgia que vai ser feita. Então, é um pouco desse processo da dor, né? E aí, entrando no campo também da dor psíquica, né? E quanto que ela vai registrando esse processo até que, de fato, ela venha a óbito, né? Então, muito desse percurso. Então, e é um trabalho geralmente feito, assim, contemporâneo no sentido de que as pessoas acompanham o processo, né? Então, o quanto que a arte também deixa de ser algo, né, erudito, né, ou para se colocar numa parede de museu, para ser uma obra viva, e aí que entra o papel do corpo, né? É uma obra viva que está lá, as pessoas acompanham o processo, nesse caso é um processo fatídico, né? É um câncer terminal, enfim, que não tem cura, então ela vai acompanhar esse processo paulatinamente. Fazendo isso, terapeuticamente, é como se fosse uma autoterapia, para ela ter um valor, né? E, de uma certa forma, também levanta uma discussão sobre o cuidado do câncer, né? Sobre a feminilidade, sobre o reparo do próprio corpo, né? E como é belo também ser do jeito que se é, né? Sem máscaras, enfim, sem maquiagem. Tem um trabalho bem interessante, então, para quem tiver interesse, é Joe Spence. Tem vários artigos sobre ela que vão falar muito dessa dimensão, desse sofrimento, né, que o câncer provoca, corporal, claro, psíquico também, e eu faço disso obra de arte, né? Então, esse caso, e que é menos conhecido, uma artista menos conhecida, né? E a Frida Kahlo talvez seja a mais conhecida em relação a esse tocante, né? De como que eu transformo a minha dor em arte, né?
Continua alguma pergunta? Vai, não vou te interromper, no finzinho eu faço uma perguntinha. Então, vamos lá. Né? Então, a Helene Scher ajuda um pouquinho a entender, né, esse processo. E tem outro autor, que esse já é um crítico de arte, que é o Arthur Danto, também norte-americano. E depois eu coloco lá para vocês a referência. Esse está em português, tá? O da Helene Scher está em inglês, o original, não tem tradução, até porque não é muito conhecida. E quando eu comecei a estudar um pouquinho da Nazaré, né, eu só tenho, assim, pontuado, daqui a pouquinho eu falo sobre ela, o que nos interessa. Né? Eu descobri um conceito que ele coloca, que chama-se arte disturbacional. Né? Disturbacional tem a ver com disturbar. Né? Então, se alguma coisa é silenciosa, passa a ser ruidosa. Né? Tem até um trecho já escrito, né, que possivelmente vai integrar o artigo, e eu vou ler aqui para vocês, porque está bem claro o que ele propõe enquanto conceito. Né? Então, arte disturbacional é um tipo de produção que torna fluida as bordas da arte e reconecta arte e vida, intensificada pelo caráter perturbador, colocando à mostra a própria realidade. O exemplo que eu dei da Joe Spencer é exatamente isso. Né? É disturbacional porque não é uma arte retocada, não é uma Vênus, né? Ela é uma senhora, não é obesa, né? Mas também não é magra, enfim, não tem um padrão que seria aí típico. Né? Então, ela se coloca à mostra como campo de arte. Quer dizer, o próprio corpo é o suporte da arte. Né? Então, disturbacional também nesse sentido. Sai da regra. Né? É o corpo desviante. Né? Então, ele coloca que a mutilação, a dor verdadeira, o perigo, a morte, desencadeando, assim, uma maior identificação entre fruidor, obra e artista. Até porque, se todo mundo sofre, né? Se todo mundo tem dor, de uma certa forma, quando entra em contato com um trabalho de arte desse tipo, é como se fosse um alento. Né? Então, o artista sai um pouco desse pedestal de alguém que seria alguém, sei lá, superior por causa do seu talento, da sua, né, habilidade, e se coloca numa relação muito assim, próxima com o espectador. Né? Por isso que ele vai colocar que a arte disturbacional, apesar de ser muito, né, intensa, potente, assustadora, enfim, a gente pode dizer até naqueles casos de suicídio na arte, quando se fala de performance, por exemplo, né? O suicídio na arte é quando o artista, durante o processo criativo, né, como já aconteceu, ele pode se cortar repetidamente, né? E ele pode ter uma hemorragia, né? E pode falecer. Então, tem artista que faleceu durante o processo. Né? Então, assim, é o quanto que, de novo, entra essa discussão sobre os rituais, né, que nós fomos, com o tempo, por conta do processo de civilização, de urbanização, inibindo, enquanto eles são fundamentais para nós. Tá? Então, quando o artista faz um processo desse, que ele resgata a ancestralidade da cisão sobre o próprio corpo, né? Ou como penitência, ou como aquele soldado que marca no próprio corpo os inimigos que abateu, né? Ou porque a incisão no corpo, em muitas tribos, elas representam lá uma forma de beleza, né? Então, a mulher, quanto mais queloides tem por conta das incisões que faz, mais bela ela fica, também tem uma construção de uma beleza que vem muito em função desse processo de dor. Né? Então, se você pega os rituais que vão trabalhar com as incisões corporais, eles têm 3 princípios. O primeiro é o tempo, né? Então, eu faço um processo que é ao longo do tempo, né? Quer dizer, dia a dia vou fazendo lá um pouquinho daquele processo, vai marcando no corpo, isso pode levar a vida inteira. Né? Tem a dor. Né? Então, claro, todo o processo de
incisão, de corte, de perfuração, ele tem a dor envolvida, né? A tatuagem, acho que é o exemplo que hoje é muito popular, né? Que, de uma certa forma, a manifestação da tatuagem, a popularização, entendo eu, coletivamente, é a emergência, né, desse processo de compensação à civilização. É como se eu dissesse, fiquei tão elitizado, tão culto, né, que esqueci do corpo. Então, talvez esse boom de tatuagem, de modificações corporais, eles respondam coletivamente, compensatoriamente, essa demanda de não esquecer o primitivo, né? Primitivo sempre entre aspas, né? E depois da dor tem o prazer, né? Então, quer dizer, aí você começa a vincular a dor e prazer. Então, não se trata só de uma incisão. Ela tem um valor, né, ritualístico, ela marca no corpo, então é simbólico, e eu também sinto prazer, né? Então, quando eu comecei a falar dos jovens, que eles fazem as incisões corporais, né? Ali, claro, tem uma demanda por uma reconexão com o corpo, né? É quase que um clamor, de fato. É quase como se eu estivesse perdido no campo das ideias, né, na ideação, e eu, para não fazer, né, um ato mais radical de passagem, ou até suicídio, então muitas vezes quando se faz a mutilação, não é com o objetivo de suicídio, né, mas é uma forma de se reconectar com aquele corpo que está quase perdendo a função. Então, O suicídio tem aí um clamor. Então, o suicídio aí, então, seria quase que um acidente de percurso. Eu não queria... Poderia ser, em muitos casos, sim. Nem essa intenção, né? Não tem esse impulso, mas não, tratar o corpo. E muitos artistas, na verdade, eles usam, né? Quando a gente fala desse ritual de tempo, de dor e de prazer, usam até conscientemente o próprio corpo, né, como forma de registro, né, porque desde a nossa, né, os pintores rupestres, 40 mil anos atrás, de Olinda, eles utilizavam também como pigmento o sangue, né, especialmente dos animais. Então tem aí uma conexão profunda que poderíamos fazer, né, do quanto que esse fluido, né, que sai do nosso corpo é também tinta, né? Falando assim, claro, é muito poético, né? Óbvio, nós estamos aqui poetizando, mas claro que tem o sofrimento, né? Depois de passar do ritual da dor, do prazer, vêm as marcas, né? Vem o arrependimento, quer dizer, vem muitas questões aí conflituosas que se colocam, né? Então, bom, fui falando, né? Pergunta, vai lá, faz alguma coisa para mim. Não, quando você fala dessa dor, eu lembrei de alguns atendimentos que eu fiz com pacientes com fibromialgia. Estou te ouvindo baixinho. Algumas pacientes com fibromialgia. Ah, tá bom. Então, eu tinha também uma metodologia que elas entravam e eu pedia para assinalar num corpo impresso onde estava a dor, com uma cor. Normalmente era vermelha. E aí entrávamos em outras questões, trabalhávamos desde a da aquarela até uma argila, enfim. E no final da sessão, eu perguntava, aonde está a dor? E eu entregava outro corpo. E aí a dor não aparecia. Então, naquele teu começo, quando você fala o quanto a arte, né, tirava a pessoa, a dor era crônica, ela estava ali instalada. Não tinha melhora, mas tinha a amenização, né, o apaziguamento dessa dor. Então, essa experiência com fibromialgia foi muito interessante, o quanto a arte alivia, né? Leva para um outro lugar. Isso. Muito desse processo de volta a um estágio mais primitivo, mesmo indiferenciado, né? De não separação, né? De integralidade, né?
Porque a consciência ela tem uma função que é discriminatória, né? Então, e quando você entra nesse estágio mais... O criativo está muito ligado com essa prática ancestral mesmo, né? Da fusão, né? Eu acho que aí que é a grande química, não só da arte-terapia, mas das outras terapias expressivas que, de uma certa forma, buscam esse estágio mais, né, mais elementar de conexão, né? Acho que essa que é a grande chave, né? Eu também utilizo um pouco desse processo, desse desenho, né, que eu aprendi com os musicoterapeutas, usar antes e depois, que é um desenho de corpo humano, né, tanto de frente quanto de costas, né? E tá, chega lá, como que você está, né? Então, olhando aqui no desenho, onde você marca, até uso cores, né? Porque assim, vermelho, intenso, laranja, intermediário, né? Azulzinho, né? Então, você faz um pouco desse jogo, faz lá o processo e depois você... Isso dá uma mensuração, dá até uma pesquisa, né? Sobre o quanto que aquele trabalho foi efetivo, né? Numa escala de 1 a 10, né? Entrei na sessão com 10 de dor, tá? E aí, no final, saí com 7, né? E até uma transposição para fora do ateliê, né? Para fora daquele... Sim. O quanto ela pode... Esse paciente pode estar usando outro recurso para sair daquele lugar da dor, né? Sim, sim. Ele Isso percebendo, quando a gente mostra essa linha do tempo dele, olha como você chegou, olha como você saiu, com todas as várias, os vários encontros, o quanto isso ele poderia, né, estar internalizando e levando para o seu dia a dia. Muito bem. Isso daí. Então, assim, acho que eu comecei a falar de forma muito prolixa, muitas coisas, né? Só para entrar, então, nessa artista brasileira, ela, assim, é arte contemporânea, ela nascida em 61, né? Ela está inativa, tem um trabalho muito expressivo que, de uma certa forma, se conecta, assim, com esse conceito de arte disturbacional do Danto, que eu achei muito preciso, né? Então, até que ele entra nessa discussão desse tipo de arte que ela faz, assim como da Frida, assim como da Joe Spence. E tem uma outra artista francesa, que eu lembrei agora, que é a Orlan, que desde a década de 90, ela vem propondo cirurgias plásticas. Então, é um trabalho performático, né? Ela diz, num certo momento, o corpo é meu, né? Então, eu faço com ele o que eu quiser. Então, tem todo um discurso aí, né, muito importante, né, que podemos dizer que nasce lá no feminismo, né, e de apropriação do corpo, do reconhecimento que ele tem um poder. Então, eu faço dele o que eu quiser, né? Tanto é que ela tem, assim, 2 grandes fases muito importantes. Ela faz cirurgias plásticas, né? Então, no princípio, ela vai compor no próprio corpo dela um processo de embelezamento, né? Então, é um processo que ela marca a cirurgia, é tudo televisionado, você pode assistir. Tem o pré-operatório, né, que é quando o médico faz lá aqueles desenhos, né, onde vai ser trabalhado o corte, a incisão. Ela declama poesias enquanto está sendo anestesiada. É toda uma performance, né? E é para ser visto mesmo, né? Tem a cirurgia, né? E tem o pós-operatório. Então, assim, precisa ter estômago para seguir o processo. Eu imagino. Mas é muito, de novo, desse processo de arte de disturbacional. O Danto foi preciso quando ele colocou esse conceito, né? Então, primeiro, então, ela pega lá o nariz de Vênus. Então, Vênus lá do Botticelli, né? Então, ela vai pegar as musas. Então, o nariz da Vênus é perfeito. Então, ela faz uma cirurgia plástica para colocar aquele nariz daquela Vênus no corpo dela. E com isso ela vai modificando corporalmente, né? Para ficar mais bela, né? Esse é o ideal de beleza grego. Não é uma mulher única que inspirou, mas é o conjunto
de partes perfeitas que, quando recompostas, criam um ser idealizado. É como se fosse a Barbie, né? E depois desse processo de embelezamento, tem uma segunda parte, que é um processo de enfeiamento. Então, ela começa a destruir o próprio corpo. Uau. Ela faz implantes, ela começa a mexer no cabelo, ela faz um processo de desconstrução da beleza. É muito radical, né? Conceitualmente, ele é muito visceral, né? Mas é muito dessa crítica, né? Agora que eu sou perfeita, eu tenho o direito de desconstruir, né? Tem um processo que desde a década de 90, hoje se discute tanto isso, né? Que é o E ela do é próprio viva ainda, corpo. Sandra? Ela é viva? Penso que sim, né? Penso que sim, né? Então, vale a pena ver o trabalho da Orlan, né? O trabalho da Nazaré é bem diferente porque a Nazaré nasceu com uma anomalia congênita, né? Então, essa anomalia, ela nasceu com problemas de pele, né? Não tem uma pele assim lisinha como a nossa. Ela nasceu com má formação, né? Especialmente dos dedos, eles são tortinhos, né? Tanto é que num dos vídeos que você pode assistir lá no YouTube, ela está trabalhando no ateliê, né? Mas com uma prática, assim, com expertise de mãos que é muito interessante, né? Então, ela passa desde do momento que ela nasceu, né? E grande parte da infância e adolescência em centros cirúrgicos de reparação, para tentar reparar esse corpinho que nasceu todo defeituoso. Né? Inclusive, Tanto é começa que... com lábio leporino. Isso, sim. Né? Então, é muito... assim, tem um ponto especial, que ela é mulher. Né? Se fosse homem, não sei como que trabalharia esses aspectos, né? Porque a gente sabe que nesse campo da beleza, dos padrões, as mulheres elas gastam muito mais energia do que os homens. Os homens têm outros interesses, bem que também as coisas estão mudando, né? Então, claro, ela vai numa dessas primeiras fases trabalhar muito dessas radiografias que ela do próprio corpo dela, né? Das mãos, dos ossos, né? do raio-x que mostra os ossinhos tortinhos, né? Dos laudos médicos. Então, ela vai fazer quase que como uma recoletagem dos próprios indícios dessa transformação do corpo que foi feita em função de reparação, para ficar o mais próximo do padrão possível, né? De uma criança, de uma adolescente, né? E é fantástico esse trabalho, porque, na verdade, enquanto ela faz isso, ela está integrando, né, esse lado, vou usar uma expressão perigosa, defeituoso de nascença. Né? Então, é entrar em contato, é não negar isso e fazer disso obra de arte. Né? E depois ela começa a se enveredar por um campo mais crítico mesmo, mais consciente, né? Desse corpo que não consegue ocupar um espaço, desse corpo de menina e de mulher que não ocupa um espaço, né? Tanto é que uma das séries mais importantes, que são os objetos de sedução, né, que ela vai chamar assim, é uma série de bijuterias, né, de colares, né? É uma série de vestidos que ela usa basicamente miçangas, ela não usa cor, né, porque cor está ligado com sedução, com sentimento, alguma coisa assim mais pulsante, né? Ela trabalha com miçangas e trabalha com lâminas, né? Então, giletes e tudo que é pontiagudo, pregos, por exemplo. Né? Então, ela faz um bercinho de bebê, né, como esse típico, e coloca em cima aquele véuzinho que é para mosqueteiro. Né? Esse mosqueteiro, ele é todo alinhavado com miçangas e giletes. Né? Ela faz um balanço de criança, esse que tem parque, a base dele é de acrílico transparente e ele é todo colocado uma infinidade de pregos. Né? Ou seja, você começa a pensar de uma infância que não vingou.
de uma infância, de um corpinho que não podia ocupar aquele balanço que é de pregos, né? Então, é o modo que ela encontra para poder falar dessa infância não vivida, né, como as outras crianças viviam, né? E esses Inclusive, vestidos ela faz, então, com miçangas e com lâminas, né? E aí não só esse corpo, né, que não consegue vestir uma roupa dessa, não cabe dentro, né? Por isso que ele parece que é uma roupa que não é para ser usada, né? Mas, ao mesmo tempo, também uma crítica desse corpo feminino que, para caber naquela roupa, ele precisa ser violentado, né? Então, o sofrimento aí você já vê que não é só, né, físico, né, em função da anomalia que ela teve, mas já envereda para esse sofrimento psíquico mesmo, né? De caber na norma, de caber, né, na roupa. Para caber na roupa, eu preciso facetar o corpo, eu preciso refiná-lo com lâminas, ou seja, cortar o excesso, né? Se a gente Sandro, pensar no... quando eu vi algumas entrevistas dela e algumas exposições, que, aliás, é imperdível, acho que as pessoas deveriam acabar a nossa live e entrar já no YouTube para assistir, ela fala o quanto aquilo era também protetor, ou seja, o vestido extremamente sensual, mas ninguém podia chegar e tocá-la, né? Então, o quanto ela usava isso como uma armadura mesmo para não ter esse contato, né? O quanto foi difícil. E uma coisa interessante, falando da infância não vivida, o quanto demorou para ela ter contato com pessoas. Parece que foram meses até ela ir para o mundo, né? Ou seja, ela se apresentar de uma forma mais suportável, né? Do outro vê-la. Sim. E de uma certa forma, é esse processo de entrar em contato com a anomalia, né? Fazer disso obra de arte significa não só fazer uma obra, né? Quer dizer, quando eu faço uma obra é do mundo, né? Mas nem passa por esse conceito de beleza de obra tradicional, clássica, não é isso, né? Obra contemporânea, né? Ela não necessariamente ela vai se basear nesse padrão de beleza, mas muito mais ela vai instigar, né? E ela vai disturbar, né, como falaria o Danton, né, para que você saia da sua zona de conforto, né? Você fala, puxa, é possível assim também, né? É possível ver as coisas desse ponto de vista, é possível sentir um pouco a dor que ela sente, né? Então, quantas pessoas que foram às exposições e viram aqueles vestidos, né, não sofreram intensamente, né? Porque, de uma certa forma, elas também não caberiam naquela roupa. Né? Ou o quanto que elas fizeram para poder caber naquele padrão, naquele manequim. Né? Então, o quanto que muitas pessoas, de fato, elas... Né? Eu vejo, por exemplo, um programa que é popular, que é as Kardashian, né? Assisto de vez em quando porque eu acho curioso, mas, ao mesmo tempo, fico pensando, puxa, né? É uma construção, né? É tudo tão fake, né? É tudo tão, parece que encenado. De uma certa forma, as pessoas também gostam daquilo. Mas para chegar naquele ponto, o quanto que não precisou, né, assim, entrar na faca, entrar na lâmina, para poder caber no molde que as pessoas também querem ver, né? Então você percebe já uma transposição dessa imagem, que é né? Um Kardashian, uma Kardashian, mas quanto isso reverbera no coletivo, né? Então, e quanto que muitas pessoas não podem fazer aquilo, de uma certa forma, se satisfazem por que ela fez, né? Então, também tem um valor, né? Se eu puder dizer. Isso é a função da catarse, né, Deolinda? Já que eu não posso fazer tudo o que eu entendo, que eu gostaria, a arte ela cumpre um papel de resolver para mim, né? Ela tem essa função também de facilitar a vida para mim nesse sentido. Então, aí também entra
dor, sofrimento, né? E o prazer, né? Sandro, só interrompendo um pouquinho, alguém deve ter chegado atrasado, nós estamos falando da artista Nazaré Pacheco, é uma Isso. paulistana, e que o Sandro, então, está desenvolvendo toda essa questão da dor, do sofrimento e da arte, enquanto ela transpôs para a arte a sua... Sim, sim, isso. Então, nós começamos a falar um pouquinho, bem genericamente, sobre dor, sofrimento, ritual, e de algumas artistas emblemáticas, né, como a Orlan, como a Joe Spence, até o último clipe da Lady Gaga, não sei quem viu, é o 911, né? Ela não vai falar necessariamente de corpo no sentido de dor, mas muito mais dor psíquica, saúde mental, uso de medicamento, né? Mas o quanto que uma artista como essa, que é muito pop e que é muito influenciável, né? É o quanto que ela também vai fazer uso do próprio corpo. Eu penso naquele figurino lá, que foi feito até por um brasileiro, né? Do vestido de carne, né? É interessante pensar aquilo lá, né? Enfim, o quanto que é quase que um desejo do artista de se rasgar, de se mostrar por dentro, né? Então, ver a carne por fora é como se fosse um reflexo do de dentro, né? Então, apesar de trabalhar com muitas personas, muita maquiagem, figurino, parece que tem também um desejo de se rasgar, né? Desconstruir esse padrão que se espera e se mostrar do lado de dentro, né? Então, um pouco desse processo, entendo eu, da automutilação, quando o jovem, por exemplo, faz isso, né? É muito dessa tentativa de deixar sair de dentro, né? E, de alguma forma, aquilo que sai de dentro reconforta. Por isso que é prazeroso, né? E aquilo causa um bem-estar, mesmo que momentâneo. Quer dizer, estou vivo, pulsa, o sangue jorra, né? E muitos fazem disso o próprio pigmento para uma pintura, por exemplo, né? E eu tenho que entender que tudo bem, é um processo que faz sentido para ele, né? É claro que terapeuticamente a gente entende que poderia, né, estancar esse processo e usar essa pulsão, essa potência toda de uma forma criativa, né? Não que o que propõe não seja criativo, mas de uma outra forma, buscando a integridade física, né? E psíquica também, né? É um processo interessante, intenso, né? Mas é lidar com a realidade, assim que ele vê, né? Assim que ele age, e pode ser provisório também, né? E uma das coisas que a Nazaré fala é um pouco, aliás, quem tiver interesse, eu vou colocar lá também no Insta, né? A Nazaré Pacheco, ela defendeu uma dissertação de mestrado, né, em 2002. Eu tive acesso, quando eu fiz a pesquisa do artigo, ela está na ECA USP, né? E é uma dissertação que, na verdade, faz uma compilação do próprio trabalho dela. Então, diria que é quase um tratado de individuação. Sim, sim. Uhum. Porque contando a história dela, quer dizer, ela tem como propósito contar a história dela. Mas fica um trabalho tão intenso que ela começa a ter uns insights, né? Na hora que ela está organizando o material, que ela tem que escrever também, né? Ela tem que passar aquilo para a palavra, né? Então, palavra é consciência, né? É uma linguagem mais estruturada. Você vê ali uns grandes insights que ela coloca, né? Então, uma das primeiras obras que ela constrói, ela usa um tipo de resina, né? Parece uma estopa, parece uma borracha, né? De cor de pele, né? Ela pega esse material que é sintético e vai torcendo. Imagina um pano de chão, que você vai torcendo, né? Um pouco desse exercício é o start de toda a obra, do processo dela, né? Quer dizer, ela está torcendo a pele toda enrugada, porque é um produto todo enrugado, né? Ele é feio de se ver, vamos dizer assim.
mas foi tão significativo que ela percebe que, enquanto ela faz essa obra, ela sente que ela faz um embate corporal, né? Como se estivesse ele espremendo o próprio corpo para ver o sumo, o que sai dali, né? E depois ela envereda para as outras pesquisas. Sentir a sua essência, né? Algo assim, né? Então você pega o material e vai torcê-lo até ele resistir, né? A partir daí você parte, né? É um trabalho vigoroso, né? Então, e nessa dissertação, que foi defendida em 2002, ela faz toda a compilação do trabalho, né? Até a fase, se não me engano, dos objetos sedutores, que é essa fase das bijuterias, dos vestidos, né? E a última fase que eu vi dela, né, que eu achei muito interessante do ponto de vista não só estético, mas acompanhando a trajetória dela, ela ainda trabalha a questão do corpo, isso para ela é fundante, né? Só que ela elabora vestidos de meninas em algodão, né? Então, são vestidinhos de algodão, mas com bordados. Ela borda à mão textos, frases, né? E você veja só, né? Vem de material tão bruto como esse látex, essa borracha que é torcido, né? Passa lá por aquela referência da própria infância, das radiografias, muito autobiográfico, né? Das próprias deformações, entra em contato, vai para um campo estético, né? Para trabalhar também a ideia do feminino, do padrão, né? Desse corpo que não cabe na roupa, né? E uma da última fase, pelo menos que eu tenho acesso, são esses vestidinhos de algodão, né? Então, olha a passagem de um material pontiagudo, cortante, frio, e vai para o algodão. Quer dizer, é vestível, né? Não sei se nem se tem essa palavra. Mas é macio, né? É macio, é macio. Dá vontade de tocar, ele te convida ao toque, né? Sim, né? Uhum. E ela então faz inscrições, são bordados que ela aplica sobre esses vestidos, né? Falando, claro, das questões fundamentais dela, do corpo, né? Mas é interessante perceber que, como a obra, vendo de um ponto de vista do processo, né? Até pegando aqui um gancho do Jung, né? Ele, quando vai trabalhar os sonhos, por exemplo, ele fala, olha, um sonho tem muita coisa, né? Mas eu só consigo ser mais assertivo se eu vir o conjunto de sonhos, porque tem um enredo. Né? E o enredo não fica, às vezes, num sonho, só dá uma pista. Eu preciso desse encadeamento para poder ter uma visão mais ampla e mais precisa do fenômeno. Né? Então, a obra dela traz essa referência, né, desse percurso, da anomalia, e termina lá nos vestidinhos de algodão. Quer dizer, é quase um chamamento, uma aproximação para o corpo de fato. Assim. Agora já dá para vestir esse vestido, né? Porque agora cabe, agora é macio, né? Não vai mais te machucar. Agora você pode se apropriar, né? Então é bonito, assim. É toda a passagem dela, né? Ela precisou daqueles objetos cortantes para fazer essa passagem, né? Foi um ritual. Sim, né? Então, eu fiz questão de trazer para vocês aqui uma artista que é importante, mas muitas vezes, né, não muito conhecida, né? Prometo terminar o artigo para publicar. Ele já está muito bonito. Na nossa revista, naturalmente. Ele já está bem bonito e fala muito desse processo de fato, né? Assim, de não negação, né? De fato, entrar em contato, integrar, né? E quando eu consigo integrar, a gente avança, né? Então, por que muitos artistas eles acabam ficando numa certa mesmice? Porque eles muitas vezes descobrem a fórmula, e a fórmula traz, de um certo modo, um prazer, né? Traz e até benefícios materiais, enfim, aquilo traz status, mas acaba se fixando naquilo, né? E a obra está sempre em construção,
né? Até porque nós estamos em processo, né? Desenvolvimento humano, né? Nasce lá na hora que fecunda e vai até, né? Até o fim, né? Até a morte. Então, a gente está o tempo todo em processo, né? Então, a obra dela, ela fala dessa arte disturbacional. Então, ver uma obra dela não é fácil, não é para qualquer espectador, né? Mas, uma vez entendido, né, esse consonante, a dor, né, eu empatizo, né, com essa obra, à medida que eu vejo ali a obra de um humano, né, e as suas dores. Então, nesse sentido, a obra é muito mais... É o que o Danto fala, é a reconexão da arte com a vida, né? A arte tem essa função, né? Perfeito. Sandro, tem uma pergunta aqui, e eu estou ouvindo, a Cláudia Tosi fez a pergunta sobre veja, Cláudia, se está certo, porque já faz tempo que correu, eu só anotei rápido, se esse processo da arte, do terapêutico, com a dismorfia. Eu acho que foi logo depois que a gente falou da fibromialgia. É isso, Cláudia? Dê um ok aí. Veja se é essa a sua pergunta. Eu não sei como retornar. É aqui. Olha, pode ser feita essa leitura a partir da dismorfia? Então, acho que foi a leitura a partir daquilo que a gente estava que você estava falando, da Frida, da Nazaré, da própria Nazaré. Isso, né? A Frida, por exemplo, quando ela se vê impossibilitada, o pai dela era fotógrafo, né? Ele faz para ela estava acamada, toda engessada, enfim, não tinha muito, né? E ele coloca um espelho no teto, né? E um pequeno cavalete, um suporte para desenhar. Então, muito de uma tentativa de também, né, não entrar numa depressão, vamos dizer assim, né? Ela se apega a alguma coisa. Isso é arte, né? Então, ela começa a fazer o próprio autorretrato, né? Ela se olha no espelho lá em cima e desenha aqui embaixo, né? Então, muitas sucumbem, né? Outras, como Nazaré, como Joe Spencer, porque tem já essa predisposição, claro, artística, né? Isso pode ser uma grande vantagem. Você, ao trabalhar com o corpo, você está reconstruindo-o. No caso da Nazaré, isso é muito emblemático. É uma tentativa de reconstruir o corpo, né? Para que ela possa vestir, né? Caber nas roupas, né? Se a gente pudesse dizer assim, né? Ser alguém como outro qualquer, enfim, né? Então, um pouco desse processo de usar o disforme, né? Como recurso ali para poder superar a superação e usar o corpo como experiência, né? Primária ali de criação. E outra pergunta que a Cláudia faz também, e eu acho que aí foi na passagem dela para o algodão, se seria uma sublimação. Sublimação em que sentido, né? Assim, toda arte é sublimatória? Essa é a grande discussão, né? Ou arte, de fato, é algo que eu experimento porque é vital, né? Então, dependente se é sublimação ou não, por que um homem da caverna, 40 mil anos atrás, escalava um penhasco, né? Um pé direito altíssimo e se arriscava lá para poder pintar, né?